Olá, eu sou o André Martins, da Coluna do Império. Estou aqui novamente para conversar com vocês e gravei esse vídeo a pedidos com a bibliografia da pesquisa que eu fiz sobre a economia do Império. O vídeo anterior, que eu falei sobre o desenvolvimento econômico do Império, de como o Império era forte, chegou a ser a quarta maior economia do mundo, repercutiu bastante. E aqueles que assistiram, muitos estão me perguntando qual que é a bibliografia, quais são as pesquisas, as fontes que eu usei para fazer essa pesquisa. É, Essa parte que eu falei da economia do Império é uma parte de uma monografia que eu fiz na formação do meu curso de administração. Então peguei um pedaço dessa monografia e fiz essa explanação para vocês no vídeo anterior. Então foi bem embasado em livros que realmente existem, então são coisas realmente documentadas. Um livro base que eu utilizei para muitas das minhas pesquisas é este aqui. Parlamentarismo sim, mas a brasileira, com monarca e com poder moderador, eficaz e paternal, de Armando Alexandre dos Santos, editora Arte Press, de 1992. Esse livro é muito interessante, tem muitas histórias e ensinamentos sobre a monarquia, sobre o Brasil imperial, o Brasil colonial. Vale a pena vocês lerem. Tem muito que, além de economia, muitas coisas que dá para aprender com ele. Um outro livro interessante que eu utilizei foi Sua Majestade, o Presidente do Brasil. Um estudo do Brasil constitucional, de 1889 a 1934, de Ernest Hemblock. Hoje esse livro é difícil vocês encontrá-lo, porque esse livro é do início do século XX. É raridade esse livro, mas eu consegui encontrá-lo em PDF na Biblioteca do Senado. Então quem quiser achar esse livro, entre no site lá da Biblioteca do Senado e vai ter acesso a este livro. Esse livro é muito interessante porque fala um pouco sobre a economia do Império, mas muito sobre a economia e a política da República Velha, que começou logo após a proclamação da República. Conta todas as malandragens, todas as falcatruas, toda a incompetência e má administração dos republicanos. Quando você lê esse livro, você pega até raiva do que fizeram com o Brasil. Pegaram um Brasil economicamente perfeito, na época que Dom Pedro II tinha deixado, e destruíram totalmente a economia do país. Então esse livro é muito interessante. Leiam esse livro. Sua Majestade, o Presidente do Brasil. É fantástico. Tem muitos detalhes que vocês podem aprender muita coisa com eles. Outro livro que foi estudado foi História do Brasil, Período Colonial, Monarquia e República, de Hélio Viana, da 15ª edição, da editora Melhoramentos, de 1994. Também fala bastante sobre a economia que eu utilizei. Outro utilizado foi a Enciclopédia Barça, na parte do autor Camarão Felipe Batráquio. Foi o volume 4, da edição de 1970. A editora do Rio de Janeiro. Achei informações na página 270, volume 4, página 270, edição de 1987. Outro livro foi Dicionário do Brasil Imperial, de Ronaldo Vainfas, editora Objetiva, de 2002. Outro livro foi interessante, foi História Econômica da Independência e do Império. São dois autores, Tamás Zeminaxi e José Roberto do Amaral. José Roberto do Amaral Lapa, edição da USP, 2002. Um site interessante foi no blog Recado News. Uma matéria de Sonir José Vasquevix. Está escrito: sociólogo defende a restauração da monarquia no Brasil. É um texto muito interessante. E um livro muito interessante se chama A Queda do Império, os últimos momentos da monarquia no Brasil. O autor é o conhecido Marco Antônio Villa, editora Ática, 1996. Esse livro, além de falar da economia do Império, ele fala também dos últimos momentos do Império e como foi a proclamação da República. Ali você vê toda a maldade, todas as más intenções, toda a parte leviana dos republicanos. Vendo esse livro, você pega até raiva de Rui Barbosa. O quanto esse cara foi malandro, foi safado, foi sem vergonha esse cara.
como ele manipulou, ele com Quintino Bocaiúva, e tantos outros, eles manipularam para que fosse proclamada a República. E falando de Rui Barbosa, né, para quem não saiba, até aqueles que esqueceram, Rui Barbosa foi o cara que colocou o Brasil na lama, né, economicamente. Foi o primeiro ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, da República. Ele conseguiu pegar o Brasil próspero, com reservas internacionais, reservas nacionais, e um ano depois colocou o Brasil na maior crise econômica de nossa história, com vários erros, inclusive a política do encilhamento. Foi um péssimo administrador, foi incompetentíssimo esse cara. Ele é tão endeusado pela República, mas o cara praticamente é um dos culpados de nós estarmos nessa desgraça que estamos hoje. O Brasil nunca conseguiu se recuperar economicamente, na verdade. Teve momentos de alívio, mas ascensão econômica nunca tivemos. Então são esses livros aí que eu passei para vocês. Quem tiver dúvidas, quiser saber mais, quiser ter acesso a mais informações sobre isso e outros assuntos, manda um e-mail para mim, colunadoimpério@gmail.com, que eu respondo, passo dicas de livros, passo sites, links de sites onde vocês possam acessar mais informações sobre isso. Também quem quiser pode entrar na minha página no Facebook, que é Coluna do Império. Lá tem essas partes informativas de economia e outras coisas mais, de vários textos que eu já escrevi ao longo de 2 anos aí. Então pode acessar lá que tem muita coisa. Pode se comunicar comigo por essas duas opções. Tá ok, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição de todos nesses links aí, ok? Obrigado, um abraço a todos.